Diz assim o texto sagrado: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A igreja pode ler uma vez mais? Vamos, todos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, maravilhoso, nós te bendizemos, te adoramos por estar nesse culto da família. Espírito Santo, como é bom ter aqui, Pai amado, essa quantidade tão expressiva de irmãos ligados, ó Pai, nesse culto, pessoas que estão também sintonizadas na Rádio AD Trindade. Querido Deus, que seja a sua boca falando agora, que não seja o que eu acho, o que eu penso, mas que o Espírito Santo, como sempre falou no meio da igreja, esteja orientando. Eu quero, Pai amado, se há alguém aqui que tem dúvida ainda acerca desse assunto, pessoa que ainda não se posicionou, que nessa noite o Senhor venha tirar toda a insegurança, toda a dúvida e trazer clareza para a glória do nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os vossos assentos. Deus abençoe os amados irmãos. Queridos, antes de entrarmos no tema, antes de falar especificamente daquilo que vamos propor, eu quero explicar aqui, justificando por que eu usei esse texto. Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, na Grécia, ele escreve porque os cristãos lá de Corinto começaram a usar da liberdade da graça para dar ocasião à carne, e cada um dizia que podia fazer o que queria. Não, eu sou salvo pela graça. E alguns ainda tinham uma ideia terrível, que quanto mais pecado eu tiver, maior será a graça na minha vida. Então a glória de Deus vai ser maior. Uma vez que eu conheço o Evangelho e eu tenho uma aliança com Jesus, quanto mais pecado eu cometer, maior será a graça para comigo. Ao ponto de que na igreja de Corinto, um moço coabitava com a madrasta, a esposa do pai. Ao ponto de que havia ali toda sorte, há um contrassenso, há um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, e Paulo diz isso, olha, vocês têm todos os dons na igreja, profecia, palavra, sabedoria, revelação. Ao mesmo tempo havia também ali uma categoria de crentes extremamente carnais, onde cada um achava que poderia fazer o que quisesse na vida física, preste atenção, que isso não interferia na sua vida espiritual. E o argumento deles era esse: eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer tudo, porque tudo me é lícito, é permitido, eu escolho. Então Paulo escreve a primeira e a segunda carta, e nessa carta aqui ele refuta exatamente essa ideia, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. E quando Paulo diz que todas as coisas são lícitas, ele está dizendo que eu posso todas as coisas, e é verdade. Amados, nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida. Deus não nos obriga. Deus não nos aprisiona a Ele
não é? Como uma força assim sobrenatural de dizer, olha, você não pode e não vai fazer isso. Não é nada disso. A palavra do Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiser, nada feito. Porque quando o homem, e eu digo homem no sentido lato, no sentido maior, ser humano, não quer, ninguém muda ele de ideia. Quando a pessoa não quer, tudo é lícito, ele pode todas as coisas. Tem gente que é usuária de droga e acha que está tudo bem. Tem gente que está atolada em pecado e acha que isso não afeta a vida espiritual dele ou dela. Então Paulo, confrontando um espírito de carnalidade, de mundanismo que estava entrando na igreja já nos primeiros séculos, ele escreve tanto para a igreja de Corinto, como para a igreja da Galácia. Porque lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13, Paulo diz assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque os crentes da Galácia, que é outra cidade, a exemplo de Corinto na Grécia, estavam usando da liberdade em Cristo, da salvação pela graça, para dar ocasião à carne. A liberdade virando libertinagem, onde às vezes nós vamos endurecendo, e a liberdade que nós temos em Cristo, por quê? Porque tudo é lícito. Tudo é lícito, não é? Não tem uma barreira, não tem uma cerca, não tem um filtro que fala, olha, você não pode fazer isso e o anjo está aqui com a espada. Não tem. Paulo vem a dizer assim, olha, realmente, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, não é? Eu posso falar qualquer palavra, mas será que qualquer palavra convém que seja falada por um sacerdote? É lícito, mas será que convém? E ele diz isso duas vezes: todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É lícito, mas não convém. É lícito, mas eu não posso permitir que eu seja feito escravo daquilo, ao ponto que eu diga assim, eu tenho que ir, eu tenho que beber, eu tenho que fazer, eu não consigo ficar sem isso. É o que Paulo está dizendo. Eu não posso me deixar dominar por nada. E isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, inclusive se tornando escravo do vício e do pecado. Liberdade é eu não me tornar dominado, escravo de qualquer coisa. E amados, Paulo então ele refuta com esse texto, e aí segue a ideia, não é? Lá em Gálatas, que a gente não deve dar ocasião às obras da carne, mas a gente deve praticar o fruto do Espírito, e é nesse contexto que Paulo vai separando as nossas atitudes e práticas. Agora, feita esta introdução, eu quero falar do nosso tema: os evangélicos e as festas juninas. Amém, irmãos? Os evangélicos e as festas juninas. Eu usei esse texto apenas para mostrar que às vezes, como igreja, a gente começa a inclinar para o lado errado. Às vezes conhecendo a palavra, às vezes estudando, tendo a teoria, mas a gente vai corrompendo, né? Eu acho interessante quando Paulo dana com os Gálatas, né? Os irmãos da Galácia, e ele fala assim, ó, adúlteros. Irmãos, que palavra dura, né? Que Paulo usa para os crentes da Galácia. Vocês são adúlteros. Quem fascinou vocês a deixar a fé e agora começar a fazer essas coisas erradas? Então nós devemos tomar cuidado, não devemos ser simplistas, andar pelo que eu acho, que eu penso,
porque ovelha segue Jesus, amém, amados? Sim ou não, irmãos? Então vamos aprender um pouco. Eu quero convidar você para nesses 40 minutos a gente caminhar aqui sobre essa temática, o evangélico e as festas juninas. E não é um tema simples. A nossa cultura, eu tenho certeza que tem gente aqui que já dançou, que já brincou, que já pulou. Eu acho que tem comadre, compadre aqui dentro. Ô comadre, ô compadre. Amém, não é lá atrás, não é, que aconteceu, e pula a fogueira para lá. Cadê o padrinho, cadê a madrinha? Benção, amadinha. Mas vamos ver como é que é isso? Vamos entender isso daí? Amém, irmãos? A origem. Vamos começar lá atrás. A origem das festas juninas. Como eu disse, é um estudo bíblico. É uma palavra que eu quero construir um conhecimento com você. Por favor, foque. Não disperse a sua atenção, tá bom? Qual a origem? A origem não é nem brasileira e nem católica. Não. Vai muito antes do Brasil, que é de 1500. E antes da Igreja Católica, que começou a sua identidade romana a partir do século IV, com Constantino, que tira a igreja cristã do trilho, denomina a igreja cristã como a religião oficial do Estado, e aí, irmãos, começa um processo de degradação da igreja. Por quê? Ao mesmo tempo que o imperador dominava politicamente, geograficamente, belicamente o império, ele agora era o detentor da igreja dentro do império. E olha só, os povos que eram conquistados, ou se, aspas, convertiam, fecha aspas, ao cristianismo, ou morria. Então, quando o povo perdia, falava, eu aceito. Aleluia, se arrochasse até falava em mistério. Mas não havia conversão, era um império como é hoje, os estados islâmicos, é uma república islâmica fulana de tal. É a religião do Estado. E aquilo virou uma imposição. Olha, o Império Romano tem a sua igreja, e para ser império tem que aderir a essa igreja. Então veio gente de todo jeito. Amados, vieram para isso, aqui eu coloco, culturas. E aí, não temos tempo de falar aqui dos persas, egípcios, sardenhos, bascos, bretões, os celtas, sírios, sumérios, todos esses povos que tinham algum ato religioso no mês de junho. E essa cultura religiosa desse povo que era dominado, veio para Roma e passou por um processo que é conhecido como sincretismo. Quantos já ouviram e conhecem essa palavra? Sincretismo. Poucas pessoas. O que é um sincretismo religioso? É a mistura das crenças. É aquele negócio de pegar um orixá de uma religião africana e dizer que ele é o mesmo santo da igreja romana. Isso é sincretismo. É pegar uma deusa de um povo dominado e falar que ela muda só a cor da pele, mas ela é a mesma Maria. Isso é sincretismo. O mesmo santo da Umbanda, que veio lá da África, uma entidade, chega aqui e se corresponde a um personagem bíblico do Ocidente, lá do Oriente, dos dias de Jesus, que por acaso tinha alguma coisa com índio no Brasil. Então isso aí foi virando um sincretismo. Você quer ver um sincretismo tremendo? O que Allan Kardec fez com o espiritismo? Ele pegou o karma e a reencarnação hindu. Para o hinduísta,
A barata reencarna num rato, que reencarna num cachorro, que reencarna num gado, numa vaca, que vira gente. A reencarnação primitiva hindu. Não pisa nessa barata que ela vai evoluir, vai virar gente um dia. Kardec pegou essa ideia de pagar o pecado através de reencarnação, de voltas, pegou a crença, porque os escritos dele, e eu já li alguns, cheio de referências bíblicas, ele pega tudo, mistura. Isso é sincretismo religioso, coisa do islamismo, coisa do cristianismo, coisa hindu, coisa pagã. Amados, e esse sincretismo veio para a igreja, sob a tutela de Roma. Como o sacerdote ia impor contra o imperador? Se ele rebelasse, o imperador tirava ele e colocava outro. Você não serve, tira lá, põe outro imperador. Quem dominava era o imperador. Então tudo foi empurrado. Olha, apazigua o povo. E é interessante porque em junho acontece um fenômeno que talvez poucos ouviram falar, mas é interessante que se diga, é um estudo, que é o solstício. O movimento da Terra em volta do Sol não é circular, é perfeito. Ele é elíptico. É algo mais ou menos como se fosse a casca de um ovo. E quando o Sol está na extremidade a Terra está na extremidade mais longe do Sol, é o solstício. Tem o de verão, do inverno, outono, toda a estação tem os dois solstícios, né? E ao norte e sul é outro fenômeno. Mas quando está nesse solstício de verão, no hemisfério norte, preste atenção, há uma diminuição do dia em detrimento da noite, sabe? Dia pequeno, noite longa. Quando está do outro lado, inverte esse fenômeno. E isso na cabeça daquele povo, há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, era algo sobrenatural. E o que eles faziam então? Adoravam o sol, oferecia sacrifícios de comida, com fogueiras. Gente, né? A história registra isso, esses povos que eu citei aqui, não é? Como uma maneira de buscar o bem dos deuses pagãos. E isso vem para o cristianismo através do Império Romano. Em junho, para piorar, era comemorado o culto da deusa Juno, que era a esposa de Júpiter, em Roma. Olha só, aliás, os meses do ano têm relação com deuses. Junho é em homenagem a Juno. Não é? E aí, amados, não é por acaso. Eles pegam tudo isso, bota num liquidificador e torna então um sincretismo religioso. Isso vem história dentro, Idade Média, e aí chega no Brasil. Pastor Benjamin, como que isso chegou no Brasil? Simples. Nas embarcações que aportaram no Brasil em 1500, estavam os representantes do Estado de Portugal, religiosos. Portugal, um país católico, diferente da Inglaterra. Os ingleses colonizaram os Estados Unidos. Os ingleses são evangélicos. Olha a diferença. Eles iam para os Estados Unidos para morar, para fazer de lá uma nação. Os portugueses vieram para o Brasil para explorar, ninguém queria ficar aqui. Eles traziam negros como escravos para trabalhar, escravizavam os índios e roubavam o ouro do Brasil. E essa foi a colonização nossa, com a chegada que logo nos... Irmãos, qual foi o primeiro ato que a história registra quando eles desceram no Brasil? Uma missa.
Uma missa. Vamos fazer. Ainda bem que foi uma missa e não um culto a Alá, porque se fosse muçulmano ia ser muito mais difícil para a igreja, né? Pelo menos eles são cristãos. Mas com isso veio toda a cultura religiosa romana. Aí pega índio, escravo, e pega essa mistura religiosa, e os jesuítas catequizam os índios e os escravos. Enfiam goela abaixo esses costumes de norte a sul do Brasil. Hoje todo o Brasil comemora essas datas, esses feriados. A fogueira está aí no Brasil todo. Por quê? Porque eles vieram e se distribuíam. As praças centrais, pode olhar as cidades antigas, a praça do centro da cidade não é a prefeitura, não é a Câmara de Vereadores, é a praça e a igreja, porque eles dominavam. No início, os evangélicos não podiam ter templo, adorava dentro de casa. A coroa portuguesa, eu tenho cópia de lei, de decreto da época, que o rei de Portugal dizia o seguinte para o rei da Inglaterra: se algum súdito de vossa majestade pregar a igreja evangélica no Brasil, ele vai ser deportado, porque lá é um país católico. Ele pode fazer o culto dele lá, mas se ele pregar para alguém, ele vai ser deportado. As reuniões dos crentes da Inglaterra que estiver passando por lá devem ser anônimas. Não podem ter sino, porque o sino era o Facebook da época, era a maneira de chamar o povo para o culto e para a missa, não é? Era o WhatsApp, era a mídia social, era o sino, blém, 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 aí o povo vinha. Não pode ter formato, está escrito, eu tenho cópia dessas leis, não pode. Amados, com essa imposição histórica, isso aí arraigou na mente. A gente viaja pelo sertão nordestino, dá dó. A superstição, a religiosidade, a idolatria de um povo adoecido, oprimido, miserável, não é? Mas que faz os seus sacrifícios por conta dessa tradição, que inculcou no imaginário brasileiro. Olha só, vamos caminhar. Pastor, mas lá no Nordeste é diferente. No Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Por quê? O Brasil tem proporção continental. O Brasil é um país muito grande. Os jesuítas que iam para um lugar não tinham contato. Aí a cultura regional acabou mudando. Mas tem algo interessante nisso daqui, é onde eu quero chegar. Os principais aspectos religiosos continuam. Quais são? O culto a 3 santos católicos. Dia 13, é dia de quê, irmãos? Dia 24 e dia 29. De norte a sul do Brasil, essas datas comemoram como festas juninas, porque se referem ao mês de junho, não é? Já chamaram festas joaninas, com a festa de João é também joanina, não é? Mas o conjunto das 3 são aí, o conjunto é, melhor dizendo, o que nós chamamos de festas juninas. E aqui, meus irmãos, a gente começa a estreitar o negócio. Até aqui é história, não é? É história. Mas eu acredito que nós, como igreja, não podemos ser simplistas, comer qualquer coisa. Quando a Bíblia fala que a igreja é constituída de um povo santo, a palavra santo quer dizer separado, é que nós não podemos tudo que o mundo pode, ou melhor, podemos, mas não devemos. É lícito fazer uma roupa caipira, botar um chapéu, e aí pega o goiano, né? Porque o goiano é caipira, gente. A gente gosta, não é? É nós, caipira, a gente gosta de falar errado. O camarada é doutor, é juiz, ele é médico, ele é qualquer coisa, juíza, mas vai para a roça, põe uma botina, fala errado e transpira
porque nós somos assim. O regionalismo nosso tem tudo a ver. E essa festa criou força, não é? Ela criou força por quê? Porque ela está alinhada com aquilo que nós curtimos, que nós gostamos. Agora, vamos caminhar aqui que eu tenho algumas coisas mais para falar, antes de entrar aqui na Bíblia e a gente encerrar. Eu quero comentar algumas peculiaridades das festas juninas. A primeira, o compadrio de fogueira. Tem comadre, compadre aqui dentro. Eu estava pesquisando, existem duas maneiras de estabelecer o compadrio. A primeira é no ato do batismo da criança lá na igreja. Não é assim? A maioria de nós viemos da igreja católica. Ah, vai batizar, aí tem a crisma, aquele negócio, na hora lá, não, e tal, e batiza. Comadre, compadre. A segunda maneira é nas fogueiras de festas juninas. Queima a fogueira, e é interessante, cada santo daquele que eu falei, a fogueira é diferente. Uma é quadrada, a outra é em forma de pirâmide, não é? A outra é redonda. Tem todo um ritual, toda uma liturgia aí, que cada uma é de um, e a gente que está lá não sabe nada, mas tem uma tradição histórica e um porquê disso daí. Mas o compadrio é aquela coisa que um é compadre, é comadre, fica mais forte do que o laço sanguíneo em alguns casos. E quando ele é feito na fogueira do santo, ele é feito, pelo que eu vi, não é? Pelo menos a tradição, um pula para um lado, outro para o outro, dá a mão, tem todo um ritual. Quem já viu isso aí acontecer? Não estou falando que você é comadre, compadre, mas já viu, né? É assim, não é? Aí pula para lá, pula para cá, agora compadre, comadre, vai. Tem uma força muito grande isso aí na nossa cultura. Segunda característica, lavagem do santo. Quem já viu falar isso daqui? Lavar o santo. Aí, ó, a turma sabe. São João, na noite do dia 23 para o dia 24, pastor Alessandro, eles levam ele no rio, lago ou represa, e na meia-noite do dia 23 para o dia 24, eles lavam a imagem na água. E naquela hora, aspas, a água do rio é santa, pura, maravilhosa. Aí eles lavam e tomam banho naquela água e volta. Eu lembro que eu descobri isso muito depois. Eu estava na casa de uns conhecidos, lá no bairro Santuário, e de repente deu 11 horas, 11h30, os adultos da família todos saíram. Negócio enrolado numa toalha. Não, sabia que eu era evangélico, não, sumiu. 1h30, 2 horas, vem todo mundo, tal. Eu falei, mas depois foram lavar o santo, não é? Amados, isso o dia do ano de lavar o santo, porque é o dia dele. Agora, lava para quê? Para a água ter características milagrosas. Aí eles bebem, tomam banho, lava o rosto, lava a mão, lava o pé e lava tudo. Coisas que são oriundas pagãs, isso não é cristão. O levantamento do mastro, aquele pau da bandeira, toda festa tem lá um mastro com uma bandeira. Quando ele é feito dentro do ritual, aquela madeira chega, eles têm que carregá-la ali por um percurso, como se fosse uma procissão. Os compadres, o festeiro, chega lá, põe a imagem e tem o levantamento do mastro. Quando levanta, tem oferendas no pé do mastro, aquela espiga de milho, aquela paçoca, né, aquele biscoito, aquilo ali é oferenda para o santo. De onde vem isso, gente? Eu cansei de ver isso nas encruzilhadas do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, na floresta da Tijuca. Você vai ali, é galinha, tudo. Então é uma mistura. Isso é sincretismo. Oferenda para santo da Bíblia? Não, bota aí para ter fartura. Não é assim? Para ter fartura, esse ano ter fartura. Coloca os frutos da colheita. Aí está lá o mastro, a bandeira e as oferendas. Aí tem o casamento, que é uma brincadeira sensual de um casamento.
O noivo engravida a noiva e quer vazar, fugir. O pai chama o delegado, eles pegam o meliante, leva lá e faz ele casar obrigado. Olha aí, no imaginário da roça, caipira, não é? Aí ele casa, quando ele casa, começa a quadrilha. O casado puxa toda, é um ritual, é uma sequência. E a quadrilha tem aqueles comandos, viva fulano, viva Beltrano, é isso, é mentira, e vai, tem toda ali mensagens colocadas no meio daquilo. Amado, será que é simples? Não, eu vou lá, eu acho bonito. O papai, a mamãe evangélica, vestir o filho, colocar uma roupa na filha e levar na escola para fazer isso? Será que está correto? Será que nós não temos que ser um pouco mais críticos em relação a esses acontecimentos? É tudo normal? Será que é assim mesmo? Aí eu pergunto para a igreja, ora, que mal teria Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 judeus, de se curvar diante de uma imagem? Tinha nada, mas eles não curvaram. Deus aprovou ou reprovou a atitude deles? Então por que nós temos que curvar? Por que nós temos que ceder? Eu vou dizer algo para a igreja: não tem escola nesse país que obriga o seu filho a fazer isso. Não existe. Se não fizer, vai ficar com 0. Leva na justiça. Fala com a diretora, vai na secretária. Não existe fazer oferenda de Corpus Christi. Não tem que dançar quadrilha, senão vai com 0. Passa um trabalho. Ele vai fazer um trabalho, vai fazer outra coisa, mas isso não faz. Por quê? Nós somos evangélicos e não adoramos imagem de escultura. Simples assim, irmão. Não é? O que custava, gente? Os camaradas chegar ali e curvar. Mas eles não fizeram. E Deus aprovou. Agora nós, que temos a Bíblia, que temos a palavra, que temos o conhecimento, nos curvamos tão fácil, né? Por conta de uma amizade, por conta de um quentão, por conta de um namoro, por conta sei lá do que, de uma diversão. Está lá o crente lá até fantasiado. Isso não é correto. Isso não é bom. Pastor, o senhor está falando a história, as curiosidades, mas e a Bíblia? Eu quero terminar com a Bíblia, já que principais refutações bíblicas sobre esse movimento, que eu chamo a atenção dos pais e mães: saiba passar isso para o seu filho. Converse com ele, não é uma imposição, você não deve impor. Não pode porque você é crente, não, explica. Meu filho, leva ele lá. Meu filho, está vendo aquela imagem lá? Que lá é o Deus deles. Lá o culto é para ele. Agora a Bíblia fala, meu filho, olha aqui, se ele lê, só ao Senhor adorarás. A gente pode, mamãe, então está certo. Não é colocar de castigo, falar que não pode, é ensinar, é convencer. Agora duro é quando o pai e a mãe vão, não é? O pai e a mãe vão, ainda faz foto, posta e divulga. Aí, irmão, misericórdia, não é? Não é de se admirar essa geração de evangélicos que está por aí, não é? Mas vamos caminhar aqui. Pastor, e o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para a gente fugir do paganismo. Isso é o que a Bíblia diz. Amado, sempre que Israel envolvia com o mundo pagão, Deus tratava eles severamente. Deus foi muito taxativo em proibir a imitação das práticas pagãs. Isso vem lá da antiguidade, de Roma, isso vem passando pela Idade Média. São hábitos pagãos, adaptados, aspas, cristianizados, não é? É para fazer de conta que é normal, e não é.
Isso é paganismo. E o que a Bíblia fala sobre paganismo? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deuteronômio 18, versículo 9. Deus levando Israel pelo deserto, e Deus fala assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida. Agora, quando chega lá, eu vou falar uma coisa para vocês: não aprendam a fazer conforme. E eu gosto dessa palavra conforme, porque ela me lembra Romanos 12, 2. Amém? Não fazer conforme. Como é que é Romanos 12, 2? Não vos... É a ideia. Pastor, o senhor está citando o Antigo Testamento? Não. Conformar é assumir a forma, é ser igual, é fazer a mesma coisa. Conformar é assumir a mesma identidade. E Deus está dizendo: lá em Canaã, o povo faz coisa pagã, errada, adora idolatria, faz culto para Baal, queima menino nos braços de Moloque. E eu não quero isso. Invoca espírito de morto, e eu não quero isso. Portanto, não faça conforme. E nós precisamos pensar nisso. Será que nós não estamos conformados demais? Com a mesma forma, parecidos, não é? Será? Vamos caminhar aqui. 2 Coríntios 6,14. A igreja pode ler, por favor? Vamos, todos. Não. Que comunhão. Que comunhão. Que comunhão tem, amados? Nós amamos, respeitamos, evangelizamos, vivemos em sociedade. Agora, no tocante às coisas espirituais, que comunhão tem a luz com as trevas? Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Se a gente apagar a luz, a treva entra. Mas onde tem luz, a treva tem que sair, amém, irmãos? Quando a gente faz igual a eles, a nossa luz apaga. Aí tudo é treva. Mas quando você fala: não, eu não faço isso. Não, eu prefiro não fazer, não é? Às vezes até um familiar, você não é? Não, amém, obrigado, não, eu não vou. Você está dizendo: eu não conformo. Aí você ora e fala: Deus, salve a minha família, tira eles da ignorância, não é? Alcança o Brasil. Gente, o Brasil geme por conta desse mal que assola a nossa nação. Mas vamos caminhar aqui. Primeira refutação: é coisa das trevas, é pagão. É pagão. Segunda refutação, já caminhando aqui para um final: invocação e oração aos mortos. Eles oram para São João. Aliás, diz, e eu quero pedir os mais antigos, que talvez lembram, que me ajude. Dizem que o foguetório acorda o santo. Quem já viu falar isso? Solta os foguetes aí para acordar São João. Acorda, São João. Aí eles têm a cantoria, a música do santo. O pedido de bênção para o santo. Eles estão acordando o morto, invocando o morto. Isso aqui veio do espiritismo. E rezando por ele. Irmãos, isso está certo, sim ou não? Não está certo. Isso não tem Bíblia. Então como que eu vou deixar a Ana Beatriz dançar debaixo de um mastro? Como que eu vou deixar a Érica Cristina pular? É tão bonito, e é bonito aquilo ali, não é? Fica tão caipira, tão tradicional. Como que eu vou ataviar o Benjamin Neto, o meu filho Benjamin Neto, e empurrar ele num trem desse, irmãos? E tem pai e mãe crente fazendo isso. Misericórdia. Aquilo lá é uma invocação de quem já morreu. É um culto de quem não vai escutar.
Ah lá, já era. Não é correto. Falei-me, meu não sei o quê. Tem gente que pega lá o Santo Antônio e aí fala que para fazer efeito tem que ser roubado. E bate numa estátua. E pede casamento. E põe ele num copo de cachaça, porque para ele atender ele tem que estar bêbado. Amarra ele de cabeça para baixo, embaixo da cama. Eu estou inventando isso ou alguém já ouviu falar isso aí? Alguém já ouviu falar? Gente, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Cadê os sacerdotes dessa igreja? Que fala que é cristã e deixa o povo atolado na cegueira. A palavra de Deus diz: só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Não farás para ti imagem de escultura. Cadê os sacerdotes desse povo? Guias cegos, que está levando o povo como ovelha para a matança e não acorda. Eu já ouvi do lábio de algum deles dizendo: se falar muito saem da igreja, então é preferível ir todos para a perdição ou salvar alguns. Misericórdia. Amados, é invocação e oração é morto. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. 2 Timóteo 2,5, a igreja pode ler? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entre Deus e os homens tem quem, irmãos? Jesus. Vem aqui, pastor Alessandro, vem aqui, fica aqui. Eu quero ilustrar isso para você nunca esquecer. Você nunca esquecer isso daqui. Não é? Vem aqui, Arthur. Vem aqui, Arthur. O Arthur fica ali embaixo. Bom, Leandro, vem aqui. Fica aqui. A raça humana. Pastor Alessandro representando a divindade. Entre Deus e os homens, só tem um. Não é João, não é Pedro, não é Maria, não é Buda, não é Krishna, não é Pedro, não é Tiago, não é Benjamim, não é Oídes. É Jesus. Não é João, não é Pedro, não, irmãos, não é Antônio. Tem gente apegado com padroeiro. Padroeiro é Jesus, padroeiro é Jesus. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Pega na mão do Arthur e do Alessandro, Leandro. Não, você não, Deus. Pega aqui, pega na mão dele. Agora pega na mão aqui. Não, ao mesmo tempo, irmão. Só tem um que une a divindade com a humanidade. Você pode aplaudir Jesus Cristo. É Jesus. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Arabachurianda cai. O que a Bíblia está dizendo é isso. Agora a mulher quer casar e vai pedir. Irmão, aí é treva. Como é que faz com os trem desse? E o duro é que está na nossa família. Está na nossa família. Está dentro de casa, no nosso vizinho. Amados, como nós precisamos de sabedoria e autoridade de Deus para ser luz e sal nessa cidade. Deus não nos plantou aqui por acaso. Deus não nos colocou aqui por acaso. Foi para ser testemunha de Jesus. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha de Jesus. E ser-me-eis minhas testemunhas. É 1 Timóteo, né, Dani? Eu fiz isso aí entre 7 e 8 horas. É 1 Timóteo 2,5 ali. E, irmão, testemunha, o que é testemunha? É falar, o ser humano, você só consegue Deus através de Jesus, é isso. Ninguém mais, falar com amor, falar na hora certa. Mas vamos terminar aqui. Eu estou refutando a oração para morto, o padroeiro, o protetor. Não, eu estou refutando a invocação de mortos. Isaías 8,9, a igreja pode ler, por favor? Acaso não consultará um
povo a seu Deus? Deus perguntando aqui através do profeta Isaías. Fala, peraí, quando quer saber alguma coisa, pedir, perguntar, vocês consultam morto? Ou consulta Deus? Agora aquela reunião tão bonita, dançante, não é? Aquele forró, aquela coisa que tem, né? Tá no sangue, a nossa origem está aí, não é? A gente tem que vigiar, é Deus. Deuteronômio 18, vamos ler o versículo 10. Não se achará no meio de ti, versículo 11, quem consulte os, versículo 12, todos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O que Deus está dizendo? Eu vou tirar os cananeus, eu vou tirar esse povo de lá e vou colocar vocês, porque eles invocam mortos, eles colocam a imagem de quem já morreu no alto e fica dançando em volta. Vamos dançar para Deus, vamos dançar para Jesus, vamos cantar hino para Deus, amados, é muito melhor, não é? Mas vamos caminhar aqui. Mateus 4:10, vamos ler, vamos? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, bem forte, e só a ele darás culto. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Irmãos, aquelas festinhas é culto, é culto. É culto, é em homenagem a Ele, ao Santo. Que Deus nos ajude, irmãos, misericórdia. E por fim, última refutação que eu quero usar aqui: comida sacrificada a ídolos. Tudo que tem ali é sacrificada ao santo do dia, toda a comida, toda a bebida. Aquilo ali é uma oferenda, tem uma mesa, tem uma imagem. Aquilo ali é um ritual, é um culto. Não seja simplista. Cuidado com isso, não é? Você pegaria ali uma comida que no meio de uma encruzilhada dedicada a Exu ou quem quer que seja e comeria? Não, comer isso que não tem nada a ver. Eu acredito que não. Não é? Não é normal, a menos que você esteja morrendo de fome ou desviado. Isso não é comum. Agora, porque se tiver com dificuldade de alimento, esse mês a gente distribuiu quase 40 cestas. Não precisa ir lá não, a igreja te abençoa, não é? A igreja tem, os irmãos e a igreja está aí para isso. Não precisa disso não. Nós moramos no Rio de Janeiro 3 anos, e lá por conta da influência espírita, nos dias de Cosme e Damião, o que tem de carro na rua, olha o doce, olha, e a molecada vai, pega e doce, enche, e Cosme e Damião, e vai, e aquilo é oferenda, eles estão dando aquilo para a entidade. Assim é, nessas festas, irmãos, assim é, nós devemos ser mais cuidadosos. A primeira reunião de obreiros, Atos 15, algumas coisas foram deliberadas. E a primeira vez que tem aqui no Novo Testamento, não comam comidas oferecidas aos ídolos. Primeira reunião de obreiros, porque os gentios começaram a converter ao cristianismo. Pedro teve aquela revelação de Cornélio e tal. O pastor Gils pregou aqui um dia desse, domingo atrasado, antes da ceia, domingo passado, anterior à ceia. E aí os não-judeus começaram a converter. Só que quem tinha imagem, não, eu sou devoto, falou, tudo bem, vocês podem vir para a igreja. Só que acabou esse negócio de idolatria, tanto dentro de casa, como participar das festas idólatras.
Vocês não vão comer aquilo que foi oferecido a ídolo. Agora, pastor, eu não estou dizendo, te proibindo, tudo é lícito. Você faz se quiser. Agora eu te digo, não convém. Não convém. Vamos ler aqui alguma coisa mais? 1 Coríntios 10, 19. Eu gostaria que a igreja lesse comigo. Vamos lá? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo está dizendo aqui, a igreja de Corinto, olha, o alimento sacrificado, o próprio ídolo, será que eles têm algum valor? O problema é o ídolo. Preste atenção nisso. Entenda o que está nesse texto. Aqui não são palavras soltas, tem uma mensagem. O que Paulo está dizendo aqui, o problema não é o alimento sacrificado, o problema não é a imagem. Uai, Paulo, aí eu não entendi nada. Qual que é o problema então? Versículo 20, vamos ler qual que é o problema? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, e eu não quero. Irmãos, precisa explicar alguma coisa a mais? O problema não é aquele papelzinho tremulando no alto de um mastro. Não é a comidinha, aquele milho esquentado na fogueira, saboroso, não. O problema que Paulo diz aqui é o que é sacrificado ao ídolo, é oferecido a demônio. Quantos acreditam que isso é verdade? Irmãos, que é algo mais claro. Aí vem a peste, aí vem a praga, aí a legalidade para Satanás tocar na família. Ah, meus irmãos, pastor, eu não sei porquê, mas o inimigo está cirandando, meu negócio não prospera, minha vida não vai, minha saúde não conserta. Aí, irmão, com envolvimento a coisa sacrificada a demônios, a ídolos. Quando você se associa, a palavra associar é juntar. Nós estamos associados aqui juntos. Quando você está lá, não, pastor, mas eu estou lá, né? Eu vou mais longe. Talvez poucos aqui gostam tanto de animais como eu. Amo cavalgar, lidar. Mas você sabia que na quinta-feira da Romaria, o primeiro carro de boi tem uma imagem? Quantos sabem disso? Aquilo lá é uma procissão, não é uma cavalgada. Aquilo lá é uma procissão e todo mundo que segue está seguindo a imagem. Acorda, igreja. Você está se associando. Aí, para piorar, a imagem passa e o sacerdote fica lá jogando a água benta da imagem em todo mundo que passa. E o irmão pega a melhor roupa caipira, a melhor tralha do animal e passa lá, né? Cavalgada. Anda na cidade, vai para a roça, vai para outro lugar. Mas faça isso não. Eu não gostaria que você se associasse às coisas voltadas para a idolatria. Porque se o meu Deus abomina a idolatria, eu não posso concordar com ela. Eu respeito aqueles que adoram, mas eu não concordo, porque só a Deus adorarás. E não fazer imagem nenhuma, não é ouro, não é gesso, não é prata, não é diamante, de madeira, nada. Porque Deus está no céu e Ele é poderosíssimo. Amém, amados? Amém. Então nós precisamos estar mais atentos, mais acordados com isso, né? Pastor, lá onde eu trabalho, o uniforme tem que ter. Irmão, aí é um problema, né? Eu não teria paz em ter ali uma imagem de idolatria. Eu não teria paz. Conversaria, negociaria. Pode até ter o nome, mas tira. Senão, Deus vai abrir outra porta. Tá? Isso é um zelo, isso é cuidado. E por fim, versículo 21. Vamos ler?
Não podeis beber o cálice do Senhor, a ceia. Quantos cearam domingo? Quantos vão cear hoje? Hoje, olha aí. Não podeis beber o cálice do Senhor. E o que, irmãos? Gente, Paulo, não sou eu, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele quentão, aquele refrigerante, aquele suco, é cálice de quê? Está aqui, irmãos. Aqui, não estou inventando e nem falando de mim. Eu não teria ousadia para falar isso aqui de mim. Tal revelação é muito profunda, eu não alcançaria. Mas eu a vejo na palavra. E eu prego a palavra. Não beba do cálice do Senhor e dos demônios. Aí eu coloco em negrito: não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 2 vezes tem a palavra não podeis. Não podeis. Está aqui, ó. Não podeis. Não podeis, não podeis. Então, quem somos nós para desobedecer? Por fim, versículo 27. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser comer, coma o que tem diante de você, mas não pergunte nada. Olha aqui, o que é isso? Pastor, eu fui na casa numa visita e eles me deram comida. Aí eu tenho que perguntar: isso aqui é dedicado? Não, não pergunte. Dá graça e coma. Coma, tranquilo. Chegou num restaurante, aqui, será que tem Eman? Não, coma, não preocupe. Ore, dá graça e coma. Versículo 28, diga porém. Aperte aí a mão, a costela do seu irmão e fala: irmão, porém. Se alguém te disser, isso é coisa sacrificada a ídolo. Olhem todos aqui para mim. O que é oferecido na quadrilha é sacrificado a ídolo. Quantos ouviram? Agora você sabe. Agora eu te adverti. Pastor, eu entrei aqui, eu não sabia. Mas Paulo está falando aqui: porém, se alguém te falar, é sacrificado, continue comendo, que não tem nada a ver, é isso? Não comais, por causa daquele que te advertiu e da consciência. E eu quero terminar com isso daqui. Pastor, e a versão gospel? Isso aqui é lá de Sergipe, Recife, né? Estou procurando aqui, minha tela é pequenininha, lá de Recife, dia 23, e é interessante que é na véspera do dia do santo mesmo, 23 para 24, né? Não responda, não se manifeste, mas se alguém te perguntasse, irmão Alessandro, né? Irmão Assis, irmão Manuel dos Reis, se alguém te perguntasse, irmã Ermelina, se alguém te perguntasse aí, falasse o seu nome, o que você acha dos arraiá gospel? Arraiá de Jesus. Não responda para você. Prepare ainda, né? A gente tem mania de ir logo, pensa direito. O que você acha disso? E a versão evangélica? Né? Arraiá gospel, arraiá de Jesus. Irmãos, sabe qual o meu entendimento? Isso digo eu. Sabe qual é o meu entendimento? A partir do momento que a estratégia fosse evangelização, em momento algum promover banda sertaneja de forró, em momento algum o prazer carnal, a partir do momento em que não houvesse santo, nem bebida alcoólica, nem pornografia, nem imoralidade, desde que evangelismo. Olha, a gente vai fazer um lá, talvez até fora do dia, pega aí um dia para não dar tanto, fugir da aparência do mal, mas a gente vai fazer lá, porque a palavra arraial vem de arraial. Arraial é um acampamento aberto, a Bíblia está cheia de arraial. No arraial do povo de Deus não entra encantamento, no arraial tem alegria, no arraial é um acampamento aberto. Arraial é uma festa aberta, por isso chama arraial. Não é?
Aí como o goiano é caipira, é arraiar, não é? É arraiar. Pastor, então pode. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Eu e a pastora Simone vimos gente ir para a praia com banda de rock no Rio de Janeiro para pregar para traficante e drogado. Eles iam na noite, era um trabalho, você lembra, meu amor? E os caras apanham aquela guitarra, o cara louco, cara maneiro, aí vamos lá, pô, chegava lá, cantando, tal, lá de repente o pastor pegava, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E tal, e pá. Daí a pouco o povo estava lá na frente recebendo oração. E confessando Jesus e pedindo para ir para uma clínica de internação. Qual a finalidade? Nós devemos ser tardios no julgamento, se é que nós podemos julgar. Nem pode. Porque sabe por que os religiosos condenaram Jesus? Porque ele ia na festa do cobrador de impostos, ele atendia uma prostituta, tem uma festa ali, Jesus estava lá dentro. Estava lá. Agora ele estava lá para quê? Para curtir? Para divertir? Para levantar dinheiro? Não. Ele pregava para um, ministrava para outro, expulsava demônio aqui, abraçava alguém ali. Essa é a finalidade. Amados, nós podemos ir em qualquer lugar. Se alguém chegar e falar, pastor Benjamin, o senhor pode dar uma palavra lá na maçonaria? Eu falei, eu vou. E se me levar lá dentro, eu falo lá dentro, não tem problema nenhum. O senhor prega em qualquer lugar, eu vou e falo. Agora eu não vou para inventar história. Eu não vou para ser membro. Eu não vou para congregar e nem cultuar. Então, amados, se a intenção é evangelismo, é bênção, é estratégia. Paulo diz assim, eu fiz de tudo para todos, para ver se de alguma forma eu salvasse alguém. Eu me fiz de judeu para judeu, eu fiz de não judeu para não judeu, agora com o intuito de salvar. Não é de fazer um movimento para curtir, não. Então, eu não julgo. A igreja fez, irmão, deixa para lá. Eu prefiro fugir da aparência, porque a Bíblia diz assim, fuja do mal e da aparência do mal. Até teve uma época aí que os adocas queriam fazer aquela festa caipira. Cadê o Fabinho? Nesse período, falei, não, vamos fazer em outubro, vamos fazer em setembro, vamos fazer em março, para fugir disso aqui, aquela festa caipira nossa, não é? Que pode ser o Arraial de Jesus, Arraial da Assembleia de Deus. Arraial é uma festa no lugar aberto, não tem nada a ver, não é? Então, amados, a palavra minha para a igreja, né, no tocante a participar de uma coisa que tem idolatria, que tem os hábitos errados, vamos ficar fora disso. Pastor, e as igrejas, irmãos, cada um faz o que achar que deve, não é? A igreja vai, aí eu vou lá, qual a finalidade? Cuidado. Talvez você leve seu filho para uma festinha gospel, não é? E ele não tem discernimento, amanhã ele está lá numa outra errada. Então ore, busque discernimento da parte do Senhor, e o que conta muito nisso é a nossa intenção. Eu estou em cima do horário, e aqui eu faço a última pergunta para a igreja. É recomendável uma família evangélica participar de festas juninas caracteristicamente pagãs, com idolatria, com coisas erradas? Os irmãos acham que é correto? Sim ou não? Nos ajude a pregar, a ensinar. Aqui tem avó, vovó fala isso para o seu neto. Aqui tem pai e mãe, explica isso para os seus filhos. Ore com eles, não é? Não proíba, sem antes explicar o porquê. Mas não é tão simples assim. Amém, meus amados? E eu termino com Romanos 12, que tem a questão de ser conformado. A igreja pode me ajudar a ler? E não vos conformeis com este. Vamos ler de novo essa primeira frase, bem forte todos, vamos lá, 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Você não foi limpo pelo sangue de Jesus para adorar santo, mas para ser santo. Diga isso para quem está do seu lado aí. Você foi limpo pelo sangue de Jesus, não foi para adorar santo, foi para ser santo. Não é? É muito mais fácil ter uma vida de pecado e agarrar na roupa do santo. Não, isso aí está errado. Jesus não derramou o sangue dele na cruz para você adorar santo, mas foi para você ter santidade na sua vida. Amém, amados?